Essa é a continuação do nosso episódio sobre emagrecimento saudável, com a participação especial do endocrinologista Dr. Rodrigo Bomeni. Bom dia. Oi, Sari. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Que bom estar de volta. Obrigada a você, sempre trazendo bons conselhos. No último episódio, a gente falou sobre a dificuldade que muita gente tem de continuar emagrecendo depois de ter iniciado uma dieta que produziu algum resultado, né? E hoje a gente tem uma pergunta de uma pessoa que está nessa situação. A Aline falou que tem 8 quilos finais para perder e ela perguntou se jejum longo seria a melhor opção para ela destravar esse emagrecimento. Eu vou começar aqui só relembrando uma coisa que o Rodrigo falou no episódio anterior, aquele assunto do agradeço o platô, porque a gente não sabe, né, pela pergunta dela o quanto ela já perdeu de peso, mas se ela está falando que tem 8 quilos finais, é bem provável que ela já tenha perdido aí uma quantidade significativa e que ela está mantendo esse resultado. Ela simplesmente deseja, talvez precise perder essa quantidade extra, mas a gente não define sucesso como atingir um ponto arbitrário. Então é importante lembrar que o sucesso do tratamento da obesidade não se define apenas pela pessoa atingir o seu peso habitual magro. Conseguir manter o peso perdido e conseguir manter uma estratégia que está dando certo, por definição, também é sucesso, né? Uma coisa que vocês sempre falam é que, às vezes, o sucesso metabólico, né, a melhora expressiva dos exames das pessoas, acontece muito antes delas chegarem naquele peso em que elas esteticamente se consideram bem. Como é que isso funciona? Muitos dos problemas metabólicos relacionados à obesidade são por conta do acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura ao redor dos órgãos e nos órgãos. Cada um de nós tem um chamado limiar pessoal de gordura, que é o quanto que a gente precisa engordar para começar a acumular gordura visceral e adoecer. Então a gordura visceral, ela é a última que acumula. A gente primeiro acumula gordura subcutânea, debaixo da pele, nas pernas, nas coxas, nos quadris, enfim, nos braços. E aí, por fim, a gente começa a acumular gordura visceral. No processo do emagrecimento, felizmente, isso se inverte. A primeira gordura que a gente começa a perder é gordura visceral. Então, às vezes, as pessoas perdendo entre 5% e 10% do peso corporal, e acima de 10%, então isso ainda é mais notável, a pessoa reverte virtualmente todos os problemas metabólicos relacionados à obesidade, porque ela perdeu muita gordura visceral. Embora, tecnicamente, por critério de IMC, ela possa ainda, inclusive, estar obesa. Então, sim, não é necessário uma pessoa obesa ficar magra para que ela fique saudável. Muito bom que até o contexto, a definição que foi recentemente proposta pela ABESO, né, de obesidade controlada. Né? Então a pessoa ainda tem obesidade, mas é uma obesidade controlada. Ela perdeu 10, 15, 20% do peso, melhorou a qualidade de vida em termos de disposição, sono, muitas vezes dores articulares, às vezes até questões de autoestima, e também apresentou uma melhora metabólica. Né? E aí volta até naquele ponto que a gente conversou no episódio passado, que uma pessoa com obesidade precisar emagrecer não significa que ela precisa se tornar magra, né? Esse não é o objetivo inicial do tratamento, embora possa existir esse desejo por parte da pessoa, mas é sempre importante a gente ir ajustando essas expectativas, né? Que, enfim, a gente precisa ajustar a expectativa justamente para evitar frustração e abandono do tratamento, né? E tem um ponto que eu acho que e é função do médico e às vezes até do nutricionista, às vezes de falar claramente para o paciente: olha, você não precisa mais perder peso, né? O objetivo agora é manter o peso. Às vezes isso precisa vir do profissional de saúde, porque senão fica aquela corrida o coelhinho atrás da cenoura e nunca chega. Então, às vezes, olha, se você perder mais, tudo bem, né? Não estou falando que você não possa mais perder, mas o objetivo principal do tratamento agora é conseguir manter esse resultado que você já teve, que é muito bom, extremamente significativo. Então, eu acho que esse alinhamento das expectativas é muito importante durante o tratamento.
Sim, e é muito difícil para a pessoa que está nesse processo chegar sozinha a essa conclusão, né? Sim. Às vezes é muito importante ter um profissional de saúde para fazer essa avaliação externa e trazer essa realidade, né? Até porque a obesidade é uma doença à vista, né? Então, assim, alguém olha uma pessoa com 100 quilos e já tira todas as conclusões. Essa pessoa não se cuida, ela come mal, ela não faz exercício, né? Ela não é disciplinada. Só que pode ser que ela tenha saído 130 quilos e ela come bem, ela faz exercício todo dia, ela tem... Muitas vezes tem até hábitos mais saudáveis do que uma pessoa sem excesso de peso, né? Então, eu acho que muitas vezes esse desejo de querer atingir um peso mais baixo vem um pouco disso, sabe? De deixar de ser julgada, né? Um pouco dessa percepção. Até porque nesse exemplo que você deu da pessoa cujo peso máximo atingido na vida foi 130 e que agora ela mantém um peso de 100 quilos, o nível de disciplina e esforço que essa pessoa precisa ter para conseguir se manter 30 quilos abaixo do peso referência do seu corpo é muito maior do que o de praticamente todas as pessoas que estão andando por aí, que têm peso normal. Elas têm esse peso normal não porque elas são mais disciplinadas do que aquele ali que tem 100 quilos e que já pesou 130. Elas têm esse peso normal porque elas não precisam ter disciplina para manter esse peso normal na medida em que o peso referência do corpo delas é um peso baixo. Então é muito importante a gente não fazer julgamentos morais baseados nessa visão de fora de alguém cujo peso referência, aquele peso que o corpo da pessoa gostaria de ter, pode ser muito mais alto que o seu, né? Mas voltando aqui à pergunta inicial, a gente não sabe qual é a história da pessoa, né? Mas ela fala que ela tem 8 quilos finais para perder. A gente não sabe se ela precisa ou se ela deseja perder esses 8 quilos por outro motivo. Mas o que me preocupa e me chama a atenção aqui é que ela cogita fazer jejum longo para sair desse patamar de peso. E jejum longo a gente sabe que é uma coisa meio arriscada e até perigosa de se fazer, né? Vamos lá, assim, ficar sem comer por tempo indeterminado vai fazer qualquer um emagrecer e morrer no final. Então, o que é o longo, né? Então, jejuns longos, jejuns de dias, são coisas que não deveriam ser feitas por ninguém sem acompanhamento médico e dependendo do número de dias, nem com acompanhamento médico. E um dos problemas é que quanto mais longo for esse jejum, além dos riscos inerentes à saúde, de alterações hidroeletrolíticas e tal, chega uma hora em que começa, obviamente, a haver uma perda de massa magra. Então, a gente quer emagrecimento, que é perda de gordura corporal, a gente não quer uma pessoa reduzindo o seu peso às custas de desnutrição. Sobretudo quando a gente está falando com um coletivo de pessoas, quando a gente está falando com um grande número de ouvintes aqui, por exemplo, acho que vale, né, Rodrigo, salientar que a restrição calórica é o que provoca a perda de peso tanto no jejum como nas dietas de restrição calórica e que para fins de composição corporal manter o consumo de proteína adequado é bem importante. Então uma coisa é um jejum intermitente onde a pessoa pula uma refeição, outra coisa é ficar dias sem comer, né? Parte dessa definição, né? O que seria um jejum longo, né? É pular o café da manhã e o almoço, fazer uma refeição ao dia ou ficar dias sem comer. Acho que o ponto importante ter em mente é que o jejum ele não tem nenhum componente milagroso, digamos assim, né? Então, ele é uma ferramenta muito útil, né? Então, tem pessoas que se adaptam muito ao jejum e por diversos motivos, né? E que, enfim, eliminam uma refeição, 2, comem uma vez ao dia e essa ferramenta, enfim, possibilita que ele coma menos calorias, né? Por quê? Porque ela se adapta, ela define eu não vou comer e ela se sente bem durante o jejum, disposta e tá tudo bem, essa pessoa se adaptou muito bem e essa ferramenta acaba sendo uma ferramenta muito útil, né? É importante ter em mente que mais do que o tempo de jejum, nesse contexto de pular uma refeição ou 2, o que vai de fato determinar a perda de peso é o que ela come na janela alimentar. Então, se ela acaba comendo mais na janela alimentar, né, em pior qualidade,
talvez perca grande parte desse benefício de ter ficado sem comer durante o dia. Mas, Rodrigo, só para não deixar passar, pelo que eu entendi da pergunta dela, ela não está falando de jejum intermitente, essa situação na qual existe uma janela alimentar. Ela está falando de jejum longo que as redes sociais andam falando, coisas como ficar uma semana sem comer, 5 dias sem comer. O que é um risco para a saúde, até pensando do ponto de vista hidroeletrolítico. Mas eu faço a reposição, eu faço isso, aí começa aquelas... Mas alguém fez e não teve nada, né? Então assim, existe descrito na literatura, com jejuns longos, pessoas que foram a óbito, né? O que, se a gente estivesse falando, sei lá, 10 anos atrás, todo mundo diria assim, é óbvio, né? Pessoas que fazem greve de fome por aí, às vezes morrem, né? Mas assim, hoje parece que as pessoas estão um pouco mais propensas a aceitar como normal esses jejuns muito prolongados. Então a gente não recomenda. É completamente diferente do que o Rodrigo estava falando aqui, que é o jejum intermitente. Tem gente que se adapta, tem gente que tem mais facilidade de simplesmente pular 1 ou 2 refeições do que controlar o que vai comer naquela refeição. E desde que a pessoa, dentro da sua janela alimentar, né, consiga comer uma quantidade adequada de proteína e não compense caloricamente tudo que ela não comeu nas outras horas, acho que é uma boa. E veja, tem gente que se adapta muito bem com jejum, sente pouca fome. Agora, se você que está nos ouvindo é das pessoas que, quando pula uma refeição, fica com dor de cabeça, não consegue nem trabalhar, fica com fome, a coisa pode perder o sentido. É muito melhor seguir uma dieta low carb, com mais foco em proteína, e comer uma refeição dentro desses moldes, do que se forçar a passar fome e ficar com dor de cabeça, que algumas pessoas vão ter isso, não são todas, só porque, enfim, tá na moda fazer jejum. Eu particularmente prefiro comer, gente. Não sei vocês, mas eu quando fico tentando, já fiz isso lá no começo, quando ouvi falar de jejum, tentei fazer jejum, não deu certo não, tá? E quando a gente começa a entender a estratégia proteína e energia, começa a conseguir aplicar de uma forma certa, sabe? Sem loucuras. Não é também a dieta da carne, ficar só comendo carne, não. É conseguir entender que existem diferentes níveis de densidade energética e nutricional nos alimentos. Então, quando a gente consegue aplicar esses princípios numa dieta variada, com bicho e planta, controlando o excesso de calorias vazias, que a gente chama, a gente começa a fazer um ajuste fino na alimentação e começa a ter resultados de diminuição do apetite sem perder massa magra. Acho que esse é um caminho bem interessante, e essa é a estratégia que a gente ensina na segunda semana do Desafio Retomada, né? Não, esse é um ponto importante da perda de massa magra, né? Principalmente perda de massa muscular. E só para deixar claro, não é que o jejum causa perda de músculo, né? Não é o ficar sem comer que vai fazer você perder músculo. Agora, se você faz uma restrição alimentar por 18, 20 horas e quando você come pouca proteína, você vai acabar fazendo um déficit de proteína, e isso no longo prazo, principalmente se não tiver atividade física resistiva associada, pode fazer com que você perca massa muscular, né? Pode fazer com que você, principalmente se não tiver alguma atividade física resistiva como musculação associada, isso pode fazer com que você aumente a sua perda de massa muscular, que é algo que naturalmente pode ocorrer no emagrecimento, mas dependendo da forma como você atinge esse emagrecimento, essa perda pode ser maior, e isso é ruim, tá? Mas isso ocorre por causa da falta de proteína na dieta. E esse é um outro ponto, né, Souto, que a gente vê muito no consultório, né? Que é essa questão da adaptação do jejum. Tem um padrão de um ciclo vicioso que é muito comum, daquela pessoa que não come no café da manhã, eventualmente pula o almoço ou come muito pouco no almoço, então ela fica com a sensação de que ela está fazendo tudo certo durante o dia, e aí quando chega no final do dia, já com muita fome e do ponto de vista comportamental e emocional mais vulnerável, porque você está mais cansada, estressada, já usou seu estoque de força de vontade durante o dia, essa pessoa come em grande quantidade e em pior qualidade. Aí ela fala, poxa, fiz tudo certo durante o dia,
perdi o controle no final da tarde e noite. Aí no dia seguinte acorda sem fome, não come no café da manhã, pula o almoço ou come muito pouco no almoço, e esse ciclo se repete no final da tarde e à noite. E muitas vezes, para sair desse ciclo vicioso, a questão não está em mudar primeiramente ali o final da tarde e noite, e sim comer mais durante o dia, né? É o oposto, seria ter um café da manhã com mais proteína, colocar um almoço com mais vegetais, mais proteína, para que essa pessoa chegue no final da tarde mais saciada, né? E toda vez que a gente está mais saciada, a gente está com maior controle. Então, por mais que você esteja estressado, cansado, se você estiver saciado, a sua capacidade de controle aumenta. Perfeito. A gente não está aqui dizendo que vocês precisam fazer como se dizia anos atrás, e acho que talvez alguns ainda dizem, olha, precisa comer de 3 em 3 horas, mesmo que você não esteja com fome. Não, não é isso. Mas o jejum, ele não é para ser um fim em si mesmo. Não é para você mostrar, nossa, é super difícil, passei uma fome do caramba, fiquei com dor de cabeça, mas eu consegui, vou postar no Instagram. O jejum, ele é uma ferramenta. É uma ferramenta que para algumas pessoas funciona super bem e para outras pessoas não. E para aqueles que não se adaptam muito bem ao jejum, o melhor então não é passar fome, é comer. Mas aí comer uma alimentação rica em vegetais, legumes, proteínas, carne, peixe, frango, ovos, enfim, uma alimentação rica em saciedade, do que ficar ali passando fome só para provar que conseguiu fazer o jejum. Ele não é um fim em si mesmo, ele é uma ferramenta. Mas a gente tinha prometido no episódio passado que ia conversar um pouquinho com vocês sobre o que é essa tal estratégia proteína-energia que a gente mencionou aqui. Quem já fez os outros retomadas sabe. Mas, Rodrigo, o que é relação proteína-energia? Muito bom, vamos lá. Eu gosto de pensar nos alimentos como se fossem brinquedo Lego, né? Então, os alimentos eles são formados por pecinhas que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes, né? Os macronutrientes principais seria carboidrato, gordura e proteína, né? E os micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, com esses mesmos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, assim como no Lego, a gente consegue formar vários brinquedos, e assim é também com os alimentos. Tem alimentos que vão ter mais de uma pecinha, por exemplo, carboidrato, tem outros alimentos que vão ter mais de outra pecinha, como proteína e gordura. E na relação proteína-energia, a gente leva em consideração essa composição dos alimentos para conseguir gerar um planejamento alimentar que deixe a pessoa mais saciada e, por conseguinte, ela acaba comendo menos, tá? E a forma que a gente faz isso é através dessa relação proteína-energia. Então a gente considera a proteína como um macronutriente que é responsável pela parte de construção, né? Então a proteína seria essa função, e a parte de energia a gente considera como sendo carboidrato e gordura, ou a forma que o nosso corpo utiliza, né? Os principais combustíveis que o nosso corpo utiliza para adquirir energia. E aí, através desse cálculo da relação proteína-energia, a gente acaba criando uma estratégia alimentar que favorece a perda de peso e que traz um pouco mais de liberdade, porque a pessoa consegue ir inserindo aqueles alimentos que ela gosta dentro desse contexto da relação proteína-energia, mantendo um bom aporte de proteína e comendo menos energia de forma natural, né? Então, acho que de uma forma bem resumida e simplificada seria isso, né? E a proteína como um freio do apetite. Tem um motivo pelo qual, né, isso ocorre. Dá até para a gente tentar explicar aqui, mas geralmente desenhando fica mais fácil. Sim, tem um motivo, tem a ver com a coisa chamada geometria nutricional. Isso foi uma ideia desenvolvida por dois biólogos, Simpson e Raubenheimer, e quem conhece o meu livro Uma Dieta Além da Moda tem um capítulo que trata especificamente sobre isso. Mas basicamente é como se a gente tivesse duas fomes, né? Uma fome para proteína e uma fome geral, para calorias. E quando essas fomes estão em conflito uma com a outra, a fome da proteína ganha. Significa que o corpo valoriza demais que você consuma a quantidade de proteína necessária. Se os alimentos são pobres em proteína,
você vai comer mais até atingir aquela cota de proteína, mesmo que você já tenha ultrapassado a necessidade de calorias. E o contrário, que isso aqui é interessante, acontece quando o alimento é bem rico em proteína. Você atingiu a cota proteica e matou a fome de proteína, mas ainda não atingiu a fome calórica. Qual das duas predomina? A da proteína. Se você atingiu a cota de proteína, a fome geral, muitas vezes, ela cessa antes mesmo de você ter atingido a necessidade calórica. Daí que, tanto em modelos animais como em humanos, uma dieta que tem uma relação proteína-energia melhor costuma produzir emagrecimento por conta de saciedade, sem a pessoa precisar passar fome no processo. A gente falou aqui em cálculo da relação proteína-energia, né? E talvez quem esteja nos ouvindo esteja pensando assim, nossa, que chato isso, agora eu vou ter que pegar uma calculadora e ficar fazendo essas contas para conseguir fazer essa dieta. Parece uma coisa bem difícil, né? Mas uma coisa que eu acho que funcionou muito bem no Retomada é porque a gente não estimulou a abordagem quantitativa para essa estratégia. A gente fez um cardápio, com a ajuda da nutricionista Poliana Freitas, que ele tem uma abordagem qualitativa. Então, as pessoas aprendem a combinar esses alimentos de uma forma flexível, porque eles estão dispostos em grupos de alimentos. Não é um cardápio rígido, calculado, que você tem que usar uma balança para pesar. É uma abordagem qualitativa, pegando esses grupos de alimentos conforme a preferência individual das pessoas e também daquilo que elas têm em casa, aquilo que elas têm no lugar onde elas vivem. E então elas conseguem, a partir desses grupos, montar o seu prato e no resultado final ter essa relação proteína-energia positiva, favorável. E isso é uma coisa que eu acho que é mais amigável, sabe? Funciona porque não é levar uma calculadora embaixo do braço que vai fazer com que a pessoa consiga manter isso a longo prazo. Bem, uma coisa importante da gente lembrar é que diferentes pessoas respondem de forma diferente às diferentes dietas. Então, para algumas pessoas, a lógica muito simples da low carb, que é evite tudo que tem açúcar e amido e dê preferência aos alimentos naturais minimamente processados, ricos em fibra e proteína, essa lógica simples, ela já resolve o problema para muita gente. Porém, para outras pessoas não é suficiente, ou como a gente já viu aqui, a pessoa teve uma perda de peso inicial, atingiu um platô e precisa dar uma mexida para conseguir destravar esse platô, e aí a relação proteína-energia faz toda a diferença. Então, quando a gente desenhou o Retomada, a gente fez uma semana com a low carb tradicional, e se para aquela pessoa está dando muito certo, essa pessoa pode manter aquilo ali como um estilo de vida. E aí tem a segunda semana com a relação proteína-energia, e inclusive a pessoa, sabendo a diferença entre as duas estratégias, pode utilizar aquela que funcionou melhor ou pode alternar entre elas na sua vida. De vez em quando a pessoa, por exemplo, ganhou 2 quilos, bom, então aplica proteína-energia para perder aqueles 2 quilos, depois numa manutenção volta para sua low carb, esse tipo de coisa. É possível ter essa flexibilidade, mas acho que é bem importante as pessoas terem a experiência com as duas abordagens, né? Acho que um ponto que é importante, vale para todo mundo, em qualquer contexto, mas que a gente se preocupou no Retomada também, é assim, entender o porquê funciona é algo que ajuda muito, né? Puxa, por que eu estou aumentando a proteína? Por que quando eu diminuo o consumo de determinado alimento, isso pode me ajudar, né? Então, entender o motivo é algo que eu acredito que no longo prazo facilita muito a aderência ao tratamento, né? Porque você deixa de ser aquilo de pode, não pode, alguém me falou para fazer isso, e passa a ser uma escolha pessoal. Não, eu faço isso porque eu entendo o motivo pelo qual isso me ajuda, eu deixo de fazer isso porque eu sei que isso me atrapalha. Então, eu acho que o conhecimento, de certa forma, traz essa autonomia, essa liberdade, essa confiança de que o que você está fazendo ajuda bastante. O segundo ponto é porque o conhecimento ele minimiza muitos erros, né? Então, tem pessoas que acham que comem muita proteína, mas comem pouco, né? Então, ela come 1 ovo no café da manhã. 1 ovo tem 7 gramas de proteína. Então, por mais que seja chato,
conhecer os alimentos é uma coisa muito importante. Seja conhecer os números, seja conhecer da forma que a gente representou graficamente no retomado. Ó, esses alimentos, eles têm mais proteína. E a pessoa aprende que esses alimentos parece que tem bastante proteína, mas eles têm mais energia do que proteína. Então tome cuidado, eles não são uma fonte de proteína. Então o conhecimento, eu acho que é algo que, voltando para aquela história do platô, muitas vezes o conhecimento faz com que uma pessoa saia do platô, porque ela está cometendo erros, né? E são erros que muitas vezes são fáceis de serem corrigidos. Sim, você falou que tem muito alimento que parece ser rico em proteína, mas não é, né? Então, fazendo um link com aquilo que eu comentei antes, que a gente não estimula andar com uma calculadora, porque isso é impraticável, quando a gente vai para os alimentos industrializados, existem formas bem práticas e rápidas de a gente fazer essa avaliação de relação proteína-energia nos rótulos para entender se esses alimentos proteicos, entre aspas, realmente valem a pena. Isso é uma coisa que a gente ensina no Retomada, porque a gente está vendo aí um monte de industrializado dizendo que é rico em proteína. Lembram das barrinhas, né? Tem muita barrinha, a maioria delas é barrinha de carboidrato disfarçada de barrinha de proteína. E aí a pessoa acha que está fazendo uma grande coisa, compra uma barra cheia de tâmaras que tem um pingo de clara de ovo, né? Que lá no rótulo está dizendo é barra de proteína. Na verdade, a gente vai olhar a tabela nutricional, é uma barra de tâmaras, né? Cheia de carboidrato. Então é importante nos industrializados sim ter esse olhar mais crítico, porque ali a gente tem de fácil acesso à tabela, e fazer essa avaliação rápida. Outra coisa que é importante quando a gente fala de relação proteína-energia é lembrar que a gente não está falando de uma dieta carnívora. Não é uma dieta da proteína, não é a dieta em que você só come proteína, só clara de ovo, né? Porque isso também pode ser uma interpretação equivocada. Não, a dieta com foco na relação proteína-energia é uma dieta que prioriza vegetais de baixo amido, porque eles têm baixa energia e alta saciedade, né, por conta das fibras. Isso, alto teor de fibras, e que acompanha, sim, os alimentos que têm bastante proteína naturalmente. Então, são alimentos naturais, não é uma dieta com coisa mirabolante que você vai precisar sair um mês antes caçando ingredientes, suplementos, pozinhos para colocar ali, né? Você pode lançar a mão de algum suplemento eventualmente, mas a base, a fundação, é comida de verdade, variada, colorida, que se você mostrar para qualquer nutricionista, ele vai achar lindo aquele prato e nem vai saber, muitas vezes, que é isso que tem por trás. E, de certa forma, permite que as pessoas, eventualmente, comam um pouco mais de carboidrato, né? Então, desde que você regule essa quantidade de energia. Então, a pessoa, por exemplo, opta por uma carne mais magra, né? Que tem pouca energia na forma de gordura e consegue inserir, por exemplo, batata, eventualmente arroz. Então, é possível, né? E talvez até seja o ideal, e a gente explica isso em bastante detalhes, uma dieta low carb com uma ótima relação proteína-energia. Talvez seja um modelo excelente para perda de peso. Agora, tem pessoas que eventualmente não conseguem se adaptar, né, tão bem a essa questão do low carb, de reduzir tanto o carboidrato e se sintam mais, talvez, livres ou menos restritivas, utilizando o conceito da relação proteína-energia. E eu acho que é esse aprendizado que traz essa liberdade para a pessoa, né, e essa sensação de que ela não está restrita, né, que fazendo boas escolhas, compondo o prato da melhor maneira possível, ela consegue emagrecer mantendo, né, alimentos que para ela são importantes, seja do ponto de vista de sensorial, preferências alimentares, cultural, né? Culturais, tudo isso. E a gente está abrindo as inscrições para o Desafio Retomada 4. Se você tem interesse em participar dessas 2 semanas com a gente, você pode fazer a sua inscrição. A gente vai divulgar aqui no podcast, nas nossas redes sociais, também por e-mail para quem se cadastrou na pesquisa que a gente fez. E vai ser um prazer acompanhar vocês nessas 2 semanas de emagrecimento saudável, sem loucura,
com o acompanhamento desses 2 médicos maravilhosos, também de 2 nutricionistas, a Poliana Freitas, a Patrícia de Faria, que vai trazer uma abordagem comportamental. E a gente segue junto em mais uma edição do Retomada. É isso aí. Obviamente, o objetivo não é fazer as pessoas emagrecerem em 2 semanas, é ajudar as pessoas a incorporarem ferramentas que elas podem adotar como estilo de vida dali para frente. Claro que muitas pessoas emagrecem, né, Sara, até pelos depoimentos que a gente recebe. Claro, né, se você adotar o que está sendo proposto nessas 2 semanas, muito provavelmente você vai perder peso. Mas a ideia é justamente que você incorpore, né, essas estratégias, entenda os motivos, tire todas as suas dúvidas, né, durante o Retomada, para que você consiga manter, né, tudo isso que foi ensinado e atingir seus objetivos aí no longo prazo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.